Fala pessoal, o X do xadrez de hoje é exclusivo do Bispo, a segunda peça que abordaremos de forma individual. Mas antes, editor, solta a vinheta! Pessoal, antes de começarmos, peço seu like e a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar com a relevância e a produção dos vídeos. Se já é um inscrito, lembre-se de ativar o sino para receber as notificações. And if you are watching this video and speak English, I'd like to let you know there are subtitles available in English as well. Vamos lá! Como falamos no vídeo do conjunto de peças, os bispos iniciam o jogo nas colunas C e F, na linha 1 para as brancas e na linha 8 para as negras. Desse modo, cada jogador inicia a partida com 2 bispos. O bispo se movimenta pelas diagonais, inclusive para trás. Ele pode ser movido quantas casas se desejar. Você perceberá que um bispo inicia o jogo numa casa branca e o outro numa casa negra. Como eles se movimentam apenas nas diagonais, o bispo que iniciar na casa branca só conseguirá se movimentar pelas casas brancas durante toda a partida. O mesmo acontecerá com o bispo de casas negras. Sendo assim, o ideal é conservar o chamado par de bispos, para que eles consigam cobrir todas as 64 casas do tabuleiro. Então, por exemplo, nessa posição, o bispo pode ser movido para qualquer uma dessas casas. Nessa outra posição, ele pode ser movido para qualquer uma dessas casas. Ou para qualquer uma dessas. Ele não pode saltar sobre nenhuma peça, nem aliada, nem adversária. A captura de uma peça adversária é feita removendo-a do jogo e posicionando o bispo que a capturou na casa em que a capturada estava. Mas será que os movimentos do bispo sempre foram esses? É melhor voltarmos no tempo. Retratos da história. Antes de vermos os movimentos, vale dizer que o bispo nem sempre foi bispo. Quando lançamos o vídeo sobre o tabuleiro de xadrez, vamos deixar o card desse vídeo aqui acima, citamos as variações do chaturanga e do chatranj. Todos eles apresentavam uma peça diferente das que temos hoje. Essa peça era o elefante. Sim, um elefante. E como é que esse animal bonito e com jeito tranquilo foi parar num jogo que simula guerra? Na verdade, os elefantes constituíam um importante destacamento do exército indiano durante séculos. Vou deixar aqui acima nos comentários o link do vídeo do canal Foca na História, com mais detalhes sobre o uso desses paquidermes em guerra. O movimento do elefante consistia em andar 2 casas nas diagonais, inclusive para trás. E caso a primeira casa da diagonal do movimento estivesse ocupada, a peça poderia saltar diretamente para a segunda casa. O elefante acabou sendo substituído pelo bispo, pois a peça do elefante era representada pelas presas do animal, e que aparentemente lembravam a mitra dos bispos católicos. Estima-se que essa mudança tenha ocorrido no século XII. Em relação à ampliação dos movimentos, tal qual conhecemos hoje, acredita-se que tenha ocorrido por volta do ano 1485, dando mais dinamismo ao jogo. Quanto à evolução do nome da peça, o elefante, em sânscrito, era Hasti ou Gaja, e quando o jogo chegou aos domínios árabes, a peça passou a se chamar Alfil, que significa o elefante. Ao chegar na Europa, os espanhóis mantiveram o nome árabe. Os italianos traduziram como alfiere, que é esse porta-estandarte militar. Na França, a peça recebeu o nome de fou, que significa bobo da corte. Na maioria dos países, a peça tornou-se bispo devido à influência da Igreja Católica na Europa, principalmente devido à posição da peça no tabuleiro, ao lado do rei, e o status da Igreja como principal conselheira da monarquia durante a Idade Média. Quanto à estratégia, além da dica já mencionada de se manter o par de bispos, ressaltamos alguns temas. Primeiro, é bastante comum desenvolver os bispos por meio de fianqueto, que consiste em avançar o peão da frente do cavalo uma casa para posicionar o bispo na casa em que o peão estava. Quando feito isso, os bispos se aproveitam imediatamente das chamadas longas diagonais, que vão da casa A1 até H8 e da casa A8 até H1, exercendo grande influência no jogo. Em segundo, o conceito de bispo bom e bispo mau. Um bispo bom é aquele que consegue se movimentar entre a estrutura dos seus peões, podendo realizar ataques no campo do adversário. Já o bispo mau é justamente o oposto, ele encontra-se bloqueado pelos seus peões.
O problema maior do bispo mau é quando está atrás da estrutura de peões, pois sem conseguir sair, ele apenas exercerá funções defensivas. Esse é mais um X do xadrez. Gostou? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Peço também que você deixe abaixo o seu comentário com sugestões e feedback. E você já viu a nossa entrevista com o Top Clube de Xadrez? Então clique nesse card aqui e dê uma conferida. Tchau!